Ao vivo! Seja muito bem-vinda ao 6h22, a live Sabedoria, a live que mais lê o livro de Provérbios nesse país. Seja muito bem-vindo, você que está assistindo ao vivo, já sabe, né? Chega dando aquele bom dia especial, bom dia, repleto de as, emoji, figurinha, vários idiomas. Coloca no idioma que você sabe aí. Escreve aí no outro idioma. E você que está assistindo gravado, por qualquer motivo, você é meu convidado a todos os dias, 6h22, estar aqui ao vivo para aprender e fazer a leitura conosco do livro de Provérbios e crescer todos os dias. Faz o seguinte, você que está assistindo gravado, já deixa um comentário aqui sobre aquilo que mais fez sentido para você, tá bom? Passa uns minutinhos para frente, eu só vou receber o pessoal que está chegando aqui ao vivo. A gente tem um ritual nosso, um combinado nosso, para explodir os corações e os cérebros. Nesse sábado onde muitas pessoas não acordam porque querem descansar um pouco mais. Lembre o seguinte, se você está cansado é porque não está no propósito. Pois aquele que vive no propósito, ele não se cansa. Não, Thiago, não tem cansaço. Tem, mas o físico você dorme algumas horinhas, recupera. O problema está no emocional. É sempre no emocional o grande problema. Então chega aí dando aquele bom dia especial, bom dia repleto de jazz, figurinha, emoji. E já sabe, vamos fazer aquele teste? Me ajuda aí só para saber o eletrocardiograma, a gente faz agora todos os dias pela manhã. Clica aqui no coraçãozinho só para eu saber se está subindo aqui os coraçãozinhos, está funcionando, que é o nosso termômetro. Esse coraçãozinho aqui é o termômetro da nossa live. Toda vez que explodir a sua mente, toda vez que explodir o seu coração, você clica aqui no coraçãozinho assim, para a gente entender que está fazendo sentido. Foguinho, coraçãozinho, tudo mais. Fechou então? Dia 23, bora ler Provérbios, capítulo 23. Deixa eu pegar aqui. Muita gente me pergunta, Tiago, qual é a Bíblia que você usa? Eu vou te mostrar qual é a Bíblia que eu uso. Eu tenho algumas. Na verdade, eu trouxe duas só para Portugal. Que é a minha antiga, que é a NVI, essa aqui. Se você olhar aqui, tem até uma nova, ela tá meio velha, nova versão internacional. Deixa eu olhar aqui, se ela tem um título aqui na frente. Aqui, ó. Bíblia de Estudo, Desafio de Todo Homem. Ela tem não é a melhor tradução, mas é uma tradução mais simples, né? Mais atingível assim. E ela tem a King James, que é uma tradução muito melhor. E ela tem um estudo lá também. Ela deve estar em alguma mala aqui, ainda estamos adaptando aqui. Estou no Airbnb, ainda até chegar na minha casa aqui. E aí a gente está numa adaptação, ela deve estar em alguma mala que eu não sei onde está. E por isso que a gente vai ler só NVI. Então, para você que está perguntando qual é a Bíblia, essa daí. Hoje, dia 23, a gente vai ler Provérbios 23. Você que está chegando pela primeira vez, deixa eu só entender. Quem está pela primeira vez, coloca um X aí. Quem está pela segunda vez, 2x, terceira vez, 3x, você já faz parte do pelotão 6h22. Você que já participa dessa maratona, que é o livro de Provérbios, coloca aí vários xizinhos. Dia 1º, quero fazer um convite para vocês. A gente vai subir a pressão no dia 1º de abril. 1º de abril, a gente vai começar a nossa Maratona da Sabedoria. Eu vou te explicar até chegar lá, hoje é dia 23. Na próxima semana eu vou te explicar exatamente como que vai funcionar essa Maratona da Sabedoria. A gente vai nivelar e aí vai colocar pressão. Tá? Quem está chegando aí pela primeira vez, seja bem-vindo. A gente vai ler agora Provérbios capítulo 23. Só deixa eu fazer o seguinte. Vamos só compartilhar, a gente já inicia. Compartilhe com 3 pessoas que mais fazem sentido. Quem já faz parte do movimento, se quiser compartilhar com mais pessoas, fica à vontade. Eu vou compartilhar aqui com 50, que é o meu limite. Faz o seguinte, clica no aviãozinho e manda para 5 pessoas que mais fazem sentido. Tiago, mas ela não vai assistir ao vivo, não tem problema. Vai ficar o convite lá no direct dela, ela vai acessar, vou deixar gravada essa live. E aí, 50 pessoas. E aí ela assiste mais tarde. Fechou? Vamos lá então. Provérbios capítulo 23. A sabedoria ensina sobre cobiça e impureza. Presta atenção. Cobiça e impurezas. Quando você se assentar para a refeição com alguma autoridade, observe com atenção quem está diante de você. Lembra sempre que o sábio, ele é prudente. Tem um texto que fala o seguinte, que a prudência, ela é irmã da sabedoria. Logo, se você busca a sabedoria, você busca a prudência. Se você busca a prudência, deixa
Deixa eu olhar aqui, vou colocar aqui assim, não. Aqui no meio, aqui, ó. Se você busca a prudência, logo você alcançar a sabedoria. Como que é a característica do sábio e do prudente? É aquele analisar tudo que está acontecendo. Então, quando você sentar para uma refeição com alguma autoridade, lembra que refeição fala sobre mesa e mesa fala sobre relacionamento. Ter tempo de mesa é sobre ter relacionamento, é ter intimidade. Você não senta na mesa de qualquer pessoa e você não aceita qualquer pessoa sentar na sua mesa, a não ser se for para ter intimidade ou um relacionamento. Quando você se assentar para uma refeição com alguma autoridade, observe com atenção quem está diante de você. Encoste uma faca à sua própria garganta se estiver com grande apetite. Não deseje as iguarias que lhe oferece, pois podem ser enganosas. Presta atenção. Todo aquele que ele é prudente, ele analisa toda a circunstância, ele não se emociona com tudo o que lhe acontece. Deixa eu trazer um paralelo e você entender porque o Brasil é um dos países onde as pessoas mais sofrem golpes, pirâmides financeiras e golpes de toda espécie, por causa exatamente disso aqui, por causa de uma cobiça e ganância. Elas não analisam. Imagina se você, tudo aquilo que você fosse analisar, colocasse uma faca e a sua própria vida estivesse em prol dessa análise. Qual que é o grande problema? As pessoas se emocionam fácil e aí são iludidas e enganadas por causa da sua própria cobiça. Então, quando você sentar, não sente com muito apetite. Se alimente antes e aí você vai para uma mesa de reunião. Por quê? Porque você vai estar como se fosse com uma faca na garganta, analisando e fazendo jus tudo aquilo que está sendo conversado. Não deseje as iguarias que lhe oferece, pois pode ser enganosa. Às vezes pode ser muito boa, só que às vezes pode ser enganosa. Não esgote suas forças tentando ficar rico, mas tenha bom senso. Não, olha só. Salomão escreveu esse texto há mais de 3.000 anos. 2.950 anos atrás, mais ou menos. E parece que é tão atual isso, né? Olha só, parece que é tão atual isso. Não esgote suas forças tentando ficar rico. Tem o quê? Bom senso. O que é ter bom senso? Bom senso é ter equilíbrio. Eu sempre falo que o bom senso é como se fosse um pêndulo. Eu usei esse exemplo ontem. Deixa eu usar esse exemplo novamente hoje. Seguinte, o que é um pêndulo? O pêndulo está aqui, ó. O que é bom senso? Bom senso é isso aqui, ó. Estar equilibrado, nem para um lado e nem para o outro. Qual que é o grande problema do tolo? Ele não tem bom senso. Ele fica só de um lado e para o outro. Ele fica só de um lado para o outro. Ele não consegue encontrar equilíbrio e bom senso. Ele sempre fala o seguinte: comigo é 8, 80. Comigo é só 8 e 80. Se não for assim, comigo não funciona. E ele fala sobre isso que tenha bom senso. Não fique esgotando a sua vida buscando apenas a riqueza. Tenha equilíbrio e bom senso. Olha só, o equilíbrio e bom senso quando você começa a buscar sabedoria. Vai demorar um tempo para encontrar a sabedoria e o bom senso, mas está tudo tranquilo. Vai chegar no momento certo de você ter um equilíbrio e bom senso. Essa é a busca pela sabedoria. Então não esgote as suas forças para ficar rico. No meio do processo você vai entender o seguinte, que a sabedoria ela vale muito mais do que o ouro e a prata. E eu sou prova disso. Quando eu comecei a ler o livro de Provérbios, eu li um livro chamado Salomão, o homem mais rico já existiu. Eu li ele em 2018. E lá nesse livro fala o seguinte: se você ler o livro de Provérbios todos os dias, você fizer a leitura de Provérbios, dia 1, capítulo 1, dia 2, capítulo 2, dia 3, capítulo 3, dia 23, capítulo 23, eu estou há 6 anos fazendo a leitura do livro de Provérbios todos os dias. Isso fez tão bem para mim que em 2021, 22, eu decidi compartilhar e a gente começou a criar um movimento muito grande. A gente participou de várias maratonas da sabedoria, você vai entender mais sobre isso daí. A gente começou a criar um movimento muito grande. E esse movimento multiplicou em mais 1.000 pessoas que começaram a compartilhar isso. E nós já perdemos a noção do tamanho desse movimento. Tem pessoas até hoje me mandam um convite e está fazendo uma live de provérbios. A outra está compartilhando. E aí eu comecei a ler esse livro e lá ele falava o seguinte: se você ler o livro de Provérbios todos os dias, durante 2 anos, você se torna mais sábio do que as pessoas que você conhece. Se você ler ele durante 5 anos, você se torna milionário.
E eu preciso confessar algo para vocês aqui nesse sábado, só entre a gente aqui. Que eu comecei a ler Provérbios por causa da grana, por causa do dinheiro. Eu falei, quero me tornar milionário. E foi muito bom, deu certo. Só que no meio do processo eu entendi o seguinte, que vale muito mais a sabedoria do que o ouro e a prata. Os resultados que não são tangíveis, eles foram muito maiores do que os resultados tangíveis. Você pode olhar uns números numa conta, em algumas aplicações, movimentações, você vê lá. Só que quando você começa a olhar para os seus filhos, para o seu casamento, para o seu cônjuge, para a sua família, para a sua saúde, para o seu eu, ele vale muito mais. Então qual é o convite que eu faço hoje oficial para você que está aqui nessa live? Participando do movimento ou não participando do movimento? Não pare de ler o livro de Provérbios. Se comprometa consigo mesmo a ler ele todos os dias. Eu estando online ou não, você compartilhando ou não, todos os dias leia o livro de Provérbios. Busque ele todos os dias. E depois você que quer aprofundar mais na Bíblia, eu te falo, vai lá ler o livro de João, depois você lê Salmos para aprender, o Provérbios para te entregar sabedoria. Aí depois você vai para Mateus, conhecer mais sobre Jesus, quem era, e aí você começa a entender, vai para Gênesis para entender o princípio de tudo, vai para Romanos, vai para o livro dos Atos, dos Apóstolos, e assim você vai multiplicando todos os dias. Então, por que eu estou te falando isso? Porque o versículo 4 do capítulo 23, ele fala exatamente sobre não esgote suas forças tentando ficar rico. Entenda o seguinte, a riqueza já está em você. A riqueza ela é algo chamado algo natural. A prosperidade ela é natural. A pobreza, a raiz da palavra pobreza, que é o oposto da riqueza, a pobreza, a raiz dela fala sobre improdutividade. Galera, tá chegando aí, seja bem-vindo, bom dia. Nós estamos no 6:22 lendo Provérbios capítulo 23. Você nem precisa me perguntar que capítulo que é. Hoje é dia 23, Provérbios 23. Amanhã é 24, Provérbios 24. E assim a gente vai indo até dia 1º. Dia 1º a gente vai começar o MDS, que é a Maratona da Sabedoria. No MDS vão acontecer algumas coisas pra gente... Nós estaremos juntos no mês de abril, tocando terror na terra. Eu acho muito massa esses emojis do telefone novo. E aí ele vai aparecendo. Toda vez que eu falo isso aqui, vou contar, ele já lê, que é um joinha e vai lá. Vocês já tinham visto isso? Meu filho mostrou essas coisas. Tem uns outros movimentos que você faz isso, ó. Pau. Tem esse aqui também, ó. Ó, bora desfrutar. A chuvinha. Tem mais um, pera aí, tem mais umas coisas aqui. Aê! Tinha um outro que eu acho que é assim. Não. Sim. Sim. Não é nada sábio ficar brincando aqui no celular, né? Sim. Pera aí, tem mais um que são os balãozinhos. Pera aí, vamos ver se é assim. Tem os seus balãozinhos. Eu vou aprender amanhã e te mostro qual que é a do balão. Seguinte, vem cá. Não esgote suas forças tentando ficar rico, mas tenha bom senso. As riquezas desaparecem, assim como você as contempla. Elas criam asas e voam como águias pelo céu. Se você parar apenas para contemplar, você é chamado todos os dias para a contemplação. Quando a gente fala sobre descanso, não está falando exatamente sobre esticar uma rede e ficar deitado ali descansando de algo físico, mas está falando sobre você contemplar. O descanso está falando sobre contemplação, sobre desfrute. Mas se você estiver contemplando as riquezas, elas vão começar a voar como águias. Você não contempla a riqueza, porque a riqueza ela faz parte de um processo de produtividade. Então a pobreza é improdutividade, a riqueza é produtividade. É o quanto você coloca de energia em algo. Presta atenção no que eu vou te falar. Qual é o nível de energia que você está colocando no seu trabalho, na sua missão, na sua vida? É o nível de energia. Riqueza está vinculado diretamente ao nível de energia. Dinheiro significa energia, é uma energia de troca. A energia que eu aplico é o dinheiro que volta. A energia que eu não aplico é o dinheiro que não volta. Vocês entenderam isso? Alguém que aplica energia de 8 horas por dia recebe um dinheiro pela energia aposta. Alguém que apenas vive as 8 horas recebe uma energia de troca, um dinheiro de troca. Quanto mais você colocar, maior a energia. Não aceite a refeição de um hospedeiro invejoso, nem despeje
deseje as iguarias que lhe oferece, pois ele só pensa nos gastos. Ele lhe diz: coma e beba, mas não fala com sinceridade. Você vomitará o pouco que comeu e desperdiçará a sua cordialidade. Não vale a pena conversar com um tolo, pois ele despreza a sabedoria do que você fala. Não mude de lugar os antigos marcos de propriedade, nem invada as terras dos órfãos. Versículo 11. Pois aquele que defende os direitos deles é forte. Ele lutará contra você para defendê-los. Presta atenção agora no versículo 12 que eu vou ler aqui. Não dedique à disciplina o seu coração e os seus ouvidos às palavras que dão conhecimento. Existem duas coisas que você precisa dedicar todos os dias. É a disciplina do seu coração. Apareceram os balões aqui, só porque eu fui explicar. Você que está chegando agora e não entende, tem uma atualização no iPhone que ele vai fazendo um gesto. Aí quando eu vou contar, aí ele aparece o joinha lá. Aí eu falo 2, aí aparece outro balãozinho ali, ó, vai aparecendo os balãozinhos. Então não liga aqui, continua focado na sabedoria. Dedica a disciplina ao seu coração e os ouvidos às palavras que dão conhecimento. Então existem duas coisas, deixa eu colocar assim para não surgir os balãozinhos. Existem duas coisas que você precisa focar. Dedicar disciplina ao seu coração e dar ouvidos ao conhecimento. Tem um livro lá, uma passagem lá no livro de Isaías que fala exatamente duas coisas. Quais são as duas coisas que falam lá no livro de Isaías? 3 coisas, na verdade. Que todos nós precisamos ter ouvidos de discípulo, uma língua erudita e um rosto de pedra. Mas a principal característica que eu acredito é você ter ouvidos de discípulo. É por isso que aparece no primeiro momento. Se você não tiver ouvidos de discípulo, o que é um ouvido de discípulo? É alguém que quer aprender. É ouvido de aprendiz. Então eu faço o seguinte, eu ouço como aprendiz, quando eu aprendo, eu consigo gerar as minhas emoções, ter um rosto de pedra sobre gerir as suas emoções em uma língua erudita, que é o quê? Para ensinar, ponto para ensinar. Eu estou pronto para ouvir, eu estou pronto para ensinar e manter as minhas emoções. Então, qual que é o convite para você todos os dias? Inclinar o seu coração à sabedoria. Se você ler, deixa eu passar aqui e trazer, porque às vezes você está chegando aí pela primeira vez, você está no movimento, não pegou. Lá no capítulo 3, ele fala o seguinte: meu filho, e aí você vai entender porque de tudo você precisa guardar o seu coração. E o que precisa guardar lá dentro do seu coração? Presta atenção nisso que eu vou te falar. Meu filho, não esqueça da minha lei, mas guarde no coração os meus mandamentos. Por que eu preciso guardar? Qual que vai ser a resposta disso? Pois eles, guardando o mandamento dos corações, pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos e lhe darão prosperidade e paz. Guardar os mandamentos no coração, ele vai te dar vida longa, próspera e paz. E qual é a característica que precisa estar dentro do coração? Presta atenção, você que está aqui, ó, a característica que precisa estar dentro do coração. Que o amor, a fidelidade jamais o abandonam. Prenda-os. A sabedoria está fazendo esse convite. Prenda-os ao redor do seu pescoço, como se fosse um colar, para que todos possam enxergar. Escreva-os na tábua do seu coração. Então ele fala o seguinte: guarde o seu coração, pois se você guardar o seu coração, ele vai dar vida longa, próspera, em paz. Peraí, você já vai escrever um putz, já vai explodir a sua cabeça se você começar a entender isso que eu estou te falando. Quer ter vida longa, próspera e paz? Tem amor, fidelidade. Lá no versículo 21 ele continua falando o seguinte, do capítulo 3, meu filho, guarde consigo, no seu coração, a sensatez e o equilíbrio. Quais são as 4 coisas que eu preciso guardar dentro do meu coração? Amor, fidelidade, sensatez e equilíbrio. Quando eu consigo guardar essas 4 coisas no meu coração, guardar os meus mandamentos, eu começo a ter o que? Vida longa, próspera, em paz. Por isso que eu preciso dedicar a disciplina. Agora eu volto lá para o capítulo 23 e o versículo 12 que a gente está lendo hoje. Por isso que eu preciso dedicar a disciplina o meu coração e aos meus ouvidos as palavras de conhecimento. Por quê? Porque as palavras que dão conhecimento é que me altera a minha forma de pensar. Eu começo a não ter pensamentos do mundo, mas eu começo a ter pensamentos do alto. Você é convidado todos os dias a ter pensamentos do alto. Salomão continua escrevendo lá que ele fala o seguinte: da forma que eu penso, eu me torno. E a gente poderia olhar isso daí de forma da PNL, de forma da neurociência, de espiritual, poderia te explicar de várias formas como que funciona isso, da forma que você pensa, você se torna.
Por quê? Porque o meu comportamento, o que você faz hoje como seu comportamento, está baseado naquilo que você pensa. Se você xinga no trânsito, por exemplo, eu gosto sempre de usar esse exemplo, se você xinga no trânsito, você pensa sobre isso. Se você consegue amar, você pensa sobre isso. Se você consegue abraçar, você pensa sobre isso. Se você consegue transbordar, você pensa sobre isso. Se você consegue ser bom, fazer o bem, ter domínio próprio, não se vangloriar, não julgar, não criar intrigas, você pensa sobre isso. Quer dizer, logo você se torna sobre isso. Logo, quer saber sobre os seus pensamentos? É só ver o seu comportamento. Nossa, isso é poderoso. Tiago, não estou conseguindo ver os meus comportamentos. Então começa a analisar aquilo que você está pensando. Não consigo analisar os meus pensamentos. Começa a olhar para onde estão os teus olhos. Estão para as coisas do alto? Ou estão somente para as coisas terrenas? Isso vai começar a explodir o seu coração. Então dedique a disciplina, o seu coração e os seus ouvidos às palavras que dão conhecimento. Aqui tá um dedique a, o A com acento, uma crase, né? Então fala sobre para a disciplina. Dedique para a disciplina. Então você precisa investir tempo, energia para disciplinar o seu coração. E ali ele continua falando de seus ouvidos, as com crase também, então para as palavras que dão conhecimento. Não evite disciplinar a criança. Se você a castigar com a vara, ela não morrerá. Castigue-a você mesmo com a vara, se assim a livrará na sepultura. Sempre que você fizer a leitura, você precisa entender qual era o contexto que existia na época. Entendendo qual é o contexto, você vai entender como lidar nos dias de hoje. Meu filho, se o seu coração for sábio, o meu coração se alegrará. Sentirei grande alegria quando os seus lábios falarem com retidão. Nossa! Aquele que te chamou, ele fala exatamente sobre isso. Meu filho, se o seu coração for sábio, como que é o coração sábio? Escreve aí as 4 características de um coração sábio. Amor, lealdade, sinceridade e equilíbrio. Essas são as 4 características num coração de alguém que é sábio. E ele continua falando, sentirei grande alegria quando seus lábios falarem com retidão. Lembra sempre que é o lábio que gera conhecimento. Quer ver, ó? Deixa eu pegar onde que estava aqui. Ciclo. Bem, bondade. Fazer sabedoria. Quem obtém sabedoria. Sabedoria. Quem trata. Tá aqui, ó. Da boca. Ó. Até o insensato passará por sábio se ficar quieto. E se contiver a língua, parecerá que tem discernimento. Até o tolo vai parecer sábio se ele guardar a sua língua. Imagina o próprio sábio. Então fala o seguinte, meu filho, se o seu coração for sábio, o meu coração se alegrará. Sentirei grande alegria quando seus lábios falarem com retidão. Como que eu falo com retidão? Levo o conhecimento da verdade com uma linguagem de fé, de amor e de esperança. Escreve aí. Tudo que sai da minha boca, ela precisa levar fé, amor e esperança. Se você não estiver levando fé, amor e esperança, é melhor ficar calado. Porque a comunicação do sábio é aquele que sempre leva fé, amor e esperança, e do tolo, apenas da sua própria tolice. Então é melhor, que eu acabei de falar que é melhor, tá aqui, ó. Se você quiser grifar, capítulo 17, versículo 28, diz: até o insensato passará por sábio se ficar quieto, e se contiver a língua, parecerá que tem discernimento. Se não for para carregar fé, amor e esperança na sua comunicação, é melhor ficar calado, que você vai parecer muito mais sábio se você ficar calado. Não inveje os pecadores em seu coração. Melhor será que tema sempre o Senhor. Se agir assim, certamente haverá bom futuro para você, e a sua esperança não falhará. Ouça, meu filho, e seja sábio. Guie o seu coração pelo bom caminho. Não ande com os que se encharcam de vinho, nem com os que se empanturram de carne, pois os bêbados e os glutões se empobrecerão, e a sonolência os vestirá de trapo. Nossa! Ouça seu pai que o gerou, não despreze sua mãe quando lhe envelhecer. Tá falando, toda vez que fala pai, tá falando sobre limites. Presta atenção. Pai é aquele que gera limites, e mãe é aquela que educa. Quando você fala, ouça seu pai que o gerou e não despreze sua mãe, tá falando
Presta atenção nos limites que você recebeu e na educação que você tem. Compre a verdade e não abra mão dela, nem tampouco da sabedoria, da disciplina e do discernimento. Quer prosperar na sua vida? Comece, quando fala comprar, está falando sobre adquirir, sobre absorver, sobre experimentar. Você quer crescer em sabedoria? Compre a verdade e não abra mão dela. Nem tampouco abra mão da sabedoria, da disciplina e do discernimento. Permita-se ser disciplinado. Permita-se ter discernimento. Permita-se buscar sabedoria. Permita-se comprar a verdade todos os dias. Se eu fosse você, eu faria uma anotação, grifa. O meu tá aqui, ó. Já grifei ele 2 vezes. Toda vez que eu leio esse aqui, eu explodo meu coração aqui, ó. Tá grifado. Por quê? Para eu viver isso hoje. Todos os dias buscando o quê? Buscando a verdade. Todos os dias eu preciso buscar a verdade. Todos os dias eu preciso buscar a sabedoria. Todos os dias eu preciso buscar a disciplina. Todos os dias buscar o discernimento. Começa a adquirir isso que você vai crescer muito em sabedoria. O Pai do justo, versículo 24. Alegrará em júbilos. Quem tem um filho sábio se alegra nele. Bom será que se alegre seu pai e sua mãe e que alegre a mulher que te deu a luz. Meu filho, dê-me o seu coração. Mantenha os seus olhos em meus caminhos. Olha só que massa. Pois a prostituta é uma cova profunda e a mulher pervertida é um poço estreito. Lembra que eu te falei sobre ter pensamentos do alto? Quando eu tenho pensamentos do alto, os meus olhos estão no alto. Presta atenção, meu filho. Dê-me o seu coração. De tudo guarde o seu coração. Dar o que tem no coração não é somente pegar o pedaço de carne e entregar, mas são as características do coração. Dê-me o amor, a lealdade, a sinceridade e o equilíbrio. Versículo 26, meu filho, dê-me o seu coração e mantenha os seus olhos em meus caminhos. Caminho da verdade, caminho da sabedoria, da disciplina e do discernimento. Se você tiver discernimento sobre isso que eu estou te falando, explode seu coração. E eu já te falei, toda vez que explodir, só vamos ver o termômetro, pega o coraçãozinho aqui, dá uma apertadinha no coraçãozinho, pelo menos uma vez só para usar uma estratégia da PNL que é uma ancoragem. O que é uma ancoragem? Toda vez que explodir, você precisa fazer alguma coisa. Seja tocar, seja falar, escrever putz, o mais rápido clicar no coraçãozinho aqui, porque daí você começa a ancorar isso. Isso despertou. E aí o teu cérebro sempre lembra. Quando você olhar para tipo coraçãozinho, você aciona esse gatilho aí. Olha só, meu filho, dê-me o seu coração. O que isso significa? Aquilo que a gente falou mais cedo. Dê-me amor, lealdade, sinceridade e equilíbrio. Mantenha os seus olhos nos meus caminhos. Quais são os caminhos do Senhor? De verdade, de sabedoria, de disciplina e discernimento. Pois todo pai que é pai e ama o seu filho, ele disciplina. Todo pai que é um bom pai, ele coloca limites. Todo pai que é um pai de verdade, ele fala a verdade. Colocando o quê? Um limite em tudo aquilo que você faz. E isso não é para te prejudicar. É como numa rodovia, quando existe o limite de velocidade. A partir daquele ponto, você pode ir andar, só que é responsabilidade sua. O seu pai fala o seguinte, ó, você nesse lugar você pode andar até isso. Esse aqui é o limite para manter a sua vida saudável. A partir daqui, se você quer seguir, o problema é seu. Só que existe um limite para te deixar seguro. E pai serve exatamente para isso. Por que ele está falando isso? Pois a prostituta, quer dizer, as coisas erradas do mundo, é como se fosse uma cova profunda e a mulher pervertida um poço estreito. Como um assaltante, ela fica de tocaia e multiplica entre os homens os infiéis. De quem são os ais, de quem é a tristeza e as brigas de quem são? E os ferimentos desnecessários, de quem são os olhos vermelhos? De quem que é esse comportamento? De quem está triste, de quem briga, de quem tem ferimentos desnecessários, de quem tem os olhos vermelhos? Dos que demoram bebendo vinho, dos que andam à procura de bebida misturada. Não se deixe atrair pelo vinho quando está vermelho, quando cintila no copo e escorre suavemente. Presta atenção. Um copo de vinho, se você já pegou, fez um teste, a água não vai estar, mas se você faz o teste lá, os sommeliers fazem, vai criar uma camada aqui de vinho e aí eles entendem a qualidade e ele vai estar escorrendo.
Logo, você olha para esse copo de alguém que já experimentou. Se o copo não se deixa atrair pelo vinho quando está vermelho, quando cintila no copo, escorre suavemente. Isso mostra o quê? Que alguém já utilizou esse copo antes de você. No fim, ele morde como serpente e envenena como víbora. Seus olhos verão coisas estranhas e sua mente imaginará coisas distorcidas. Você será como quem dorme no meio do mar, como quem se deita ao alto das cordas do mastro. Versículo 35, para a gente começar a caminhar para o fim aqui. E dirá, espancaram-me, mas eu nada senti. Bateram em mim, mas nem percebi. E quando acordei para que possa beber mais uma vez? E dirá, espancaram-me, mas eu não senti. Bateram em mim, mas nem percebi. Quando acordarei para que possa beber mais uma vez? Presta atenção. O tolo, ele só vive baseado na sua tolice, tomando porrada todos os dias. Por quê? Porque a única coisa que ele tem discernimento, a única coisa que ele busca, pois não tem discernimento, é da sua própria tolice. O que o versículo, o capítulo 23, para você que chegou depois, trouxe? Ele trouxe a sabedoria numa forma de ensino da cobiça e da impureza. Qual que é o ponto alto de Provérbios? Eu te convido, depois da live, você fazer mais uma vez toda a leitura. Você vai ler o capítulo 23, vai fazer todinho a leitura e você vai grifar aquilo que mais fizer sentido. Quando você grifar aquilo que mais fizer sentido para você hoje, você vai escolher um tema para viver no dia de hoje. Então, como que ele fala para você controlar e ter sabedoria sobre a cobiça e a impureza? Está falando sobre cobiça, os primeiros versículos, e sobre as impurezas, o último texto. Quando fala sobre vinho, está falando que o seguinte: quanto mais álcool tiver ali, maior a tonalidade daquele vinho, mais vai ter problemas na consequência disso. Quanto mais vermelho você começar a buscar, mais embriagado você se torna. E quanto mais embriagado, mais fora de juízo você está. Então ele fala o seguinte: para todos os momentos que você guardar o seu coração. Quando você estiver na oportunidade, sentado com sábio ou com pessoas que lhe mostrem coisas muito boas, você precisa começar a fazer o quê? Colocar como se fosse uma faca. O que é uma faca no pescoço? É ser prudente. Presta atenção, você que está aqui. É como ser prudente. Quando você começar a se tornar prudente, você vai começar a entender o seguinte, que nem tudo aquilo que brilha é realmente ouro. Qual que é o grande problema do imprudente, do tolo e do inexperiente? Ele olha tudo, qualquer coisa que brilha, ele acha que é ouro. Se eu começar a falar o seguinte, vamos colocar como se fosse uma faca no pescoço, começar a ter cautela em tudo aquilo que lhe acontece, ele vai começar a analisar muito mais todas as oportunidades. Então o começo desse capítulo 23 fala muito sobre a cobiça. O restante fala muito sobre as impurezas da vida. Só que se você começar a comprar a verdade, a sabedoria, a disciplina, o discernimento, isso vai começar a te levar algo a vida longa, próspera e em paz. Só para a gente guardar aqui, versículo 26, e a gente finalizar a nossa leitura de hoje. Meu filho, dei-me o seu coração, mantenha os seus olhos em meus caminhos. E aí ele vai começar a falar sobre as impurezas. Então ele coloca um marco, falando o seguinte: ei, meu filho, guarda sempre a verdade consigo. Quando ele fala para dar o coração, não é o coração, é as características que existem no coração. Quais são as características que existem no coração? A gente leu: amor, lealdade, sinceridade e equilíbrio. E ele continua falando o seguinte: e mantenha os seus olhos no meu caminho. Qual é o caminho que o Senhor quer que você mantenha? De verdade, da sabedoria, da disciplina e do discernimento. Imagina você que é pai, se o seu filho vivesse nesse caminho. Você não ia se preocupar com nada. Qual é o maior temor do pai? É perder o filho pelo caminho. E por isso que alguns são muito duros com seus filhos. São duros para não correr o risco de perder eles no meio do processo. Agora imagina o seu filho andando nesse caminho da verdade, da sabedoria, da disciplina e do discernimento. Não, presta atenção, como seria a sua vida como pai? É o que você mais anseia para os seus filhos, é que ele ande no caminho da verdade, da sabedoria, da disciplina e do discernimento. Então é só isso, o Senhor te convida, fala o seguinte: ei, me dá o seu coração. E não é o coração de carne, são as características que estão nele. Você só pode dar aquilo que você tem. Presta atenção, eu só posso te entregar algo que eu tenho. Eu não consigo te dar algo que eu não tenho. Se eu estou com posse desse carregador, eu posso te entregar ele. Eu estou aqui, ele está em minha posse, eu posso te entregar.
Mas se eu não tiver esse carregador, eu não posso te entregar. Mas se eu tiver amor, lealdade, sinceridade e equilíbrio, eu posso te entregar. E é isso que ele pede, entregue no seu coração. E aí eu vou começar a manter o quê? Manter os meus olhos no caminho. Qual é o caminho? O caminho da verdade, da sabedoria, do discernimento e da disciplina. Nossa! Que brabo ouvir isso. É a única coisa que o Senhor te pede, é a única coisa que Ele fala para você entregar, é exatamente isso. Do resto, pode deixar com você. E aí sim, você vai se tornar alguém muito mais prudente em tudo aquilo que você faz. Respira fundo aí. Que sábado. Colocar pressão. Ó, meu convite para você, você vai fazer a releitura do capítulo 23, faça a releitura. Capítulo 23, grifa aquilo que mais fizer sentido. Eu vou colocar essa live lá no feed, aí você vai lá participar. Presta atenção, eu estou liberando o meu Instagram, todos os comentários do meu Instagram para vocês que fazem parte desse movimento do 622 conectarem entre vocês, para começar a subir a pressão. E como que você faz isso? Deixando os comentários lá, deixa o comentário e aí conecta com alguém. Você vai começar a criar similaridade com as pessoas. Todos os dias você vai ver o comentário, todos os dias. E aí, se fizer sentido aquilo que você aprendeu hoje, você tem alguém que você acredita que faz sentido ouvir isso, aí você compartilha essa live lá com algumas pessoas. Fechou? Então se prepara que no mês de abril a gente vai fazer uma Maratona da Sabedoria, o MDS. Escreve MDS em abril, escreve MDS em abril. Você que quer aprender mais profundo, porque o que a gente lê aqui, a gente está numa rasura por causa, nós estamos nivelando. Só que em abril a gente vai subir a pressão, a gente vai aprofundar muito mais o capítulo. Afinal, são 6 anos lendo o livro de Provérbios, tendo alguns entendimentos. E é isso que a gente vai fazer. Só que eu não consigo fazer aqui com as pessoas que não estão preparadas com isso. Porque algumas pessoas estão se alimentando do leite, tá tudo certo. Mas em abril a gente vai começar a entregar a comida sólida sobre o livro de Provérbios, sobre alguns entendimentos para a sua vida. Então, somente para aqueles que vão disputar essa maratona. É diferente correr, eu sou corredor, maratonista. É diferente você correr 5 km e você correr 42. Você precisa de uma preparação, é um outro nível de musculatura que você exige nas maratonas. Então, eu não consigo falar isso para todo mundo, mas em abril vai ser exclusivamente para quem fizer parte da maratona. A gente vai fazer aqui 6h22, todos os dias ao vivo, 6h22 aqui. Só que às vezes a pessoa que está no começo da leitura, ou não quer se desenvolver, ela vai ficar meio assim, porque a gente vai aprofundar cada vez mais. Se vocês toparem, é claro, senão eu fico aqui fazendo a leitura sem problema nenhum, ou a gente coloca a pressão em abril. Fechou? Beijo grande, sinta-se amado por mim, como eu me sinto amado. Nosso combinado é estarmos juntos até as 7 horas da manhã, então sinta-se amado por mim, como eu me sinto amado por cada um de vocês. Vá cuidar da sua vida, prospere cada dia mais, guarde sempre consigo o amor, a lealdade, a sinceridade e o equilíbrio. A gente não tirou o print, né? Bora tirar um print? Vai lá, tira um print então. Aí você vai colocar aquilo que mais fizer sentido para você e a gente vai explodir. Aí, já convidei as pessoas amanhã, domingão, 6h22. Sem novidades, estaremos aqui. E eu posso te esperar? Aqui 6h22, fechou? Tamo juntos, até depois do fim. Valeu, gente. Tchau, tchau.